Olá para você, meu querido aluno do oitavo ano. Vamos começar nossa aula aí sobre o ponto zero da Revolução Francesa, aquele momento em que a população se levanta contra o Luís XVI e basicamente põe abaixo o absolutismo na marra, né? Uma coisa que quase ninguém esperava, uma vez que o rei era tão relacionado a poderes divinos, era tão endeusado que poucos imaginavam que esse poder poderia ruir, uma vez que havia essa ideia de que ele era protegido por Deus, escolhido por Deus. Mas o que a população francesa mostra é que não existe nenhum político escolhido por Deus. O que existe é o poder político relacionado ao ser humano. E o ser humano que muitas vezes mantém e retira certas pessoas do poder. O que a gente vai ver na Revolução Francesa foi uma enorme demonstração do poder das massas, ou entre outras palavras, o poder da população quando ela se revolta contra seus líderes políticos. E aqui eu estou falando de uma massa que nessa revolta, gente, não tinha alguém liderando essa revolta. Por mais que havia uma vanguarda iluminista, ou seja, intelectuais que se preocupavam em debater política, elaborar leis, elaborar projetos sociais, havia sim uma grande parcela da população que estava numa espécie de ponto de ebulição, onde uma espécie de desobediência civil extrema vai acontecer. E quando eu digo desobediência civil extrema, é que desobediência civil significa quando você se opõe a alguma norma, alguma lei com um fundamento político por trás disso, no sentido de até ensinar algo por trás disso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo besta, só pra vocês entenderem. Quando um terreno, tipo, baldio, assim, as pessoas têm costume de jogar muito lixo, alguém vai lá e picha, tipo, não jogue lixo aqui. A gente sabe que pichação, né, a pichação acaba tendo problemas aí com a polícia, com a questão de leis e tudo mais, dependendo do local. Porém, esse tipo de desobediência civil é útil, né? Da mesma maneira que muitas vezes os cidadãos, muitas vezes desobedecerem os líderes políticos por uma questão de sobrevivência, é sim um bom sinal de politização dessa sociedade, que era o objetivo do iluminismo. Afinal de contas, os iluministas estavam criando debates, fazendo enciclopédia, criando várias maneiras de chegar até a população com o debate político, né? De chegar a entregar esse debate político à população. Então, continuando, vai ter uma crise econômica ocasionada pelo fator que eu mostrei na aula anterior para vocês, que é a receita do Estado francês, onde a receita do Estado francês mais preocupava em manter aquela elite e os caprichos dela e guerras do que com a população. Resultado, vai ter uma crise muito rigorosa por conta do inverno, que durou muito mais tempo do que deveria, né? De 1789, e essa crise de 1789 que vai se alastrar do início do ano até julho, né? Uma época onde já geralmente é considerado verão no hemisfério norte, a população vai estar saindo nas ruas para destruir todos os símbolos da monarquia, tá? Um minutinho, gente. Então, continuando, essa população vai se revoltar não à toa, tá? Por quê? Gente, tô tendo uma crise de espirro, por isso que eu tô tendo que interromper o vídeo toda hora. Então, continuando, vai ter uma crise aí na questão financeira e o novo ministro da economia, que é o Necker, né? O ministro que envolve essas relações da receita, da fazenda, né? Do Estado francês, ele vai sugerir como superação dessa crise reunir os 3 estados e ouvir o que os 3 estados têm a dizer. Gente, não sei o que aconteceu. A rinite resolveu vir e não ir embora. Bom, continuando. No início, né, dessa situação, o Necker vai querer reunir os 3 estados para cada um propor a sua fórmula de resolver esses problemas. É óbvio que para o terceiro estado os problemas eram os privilégios do primeiro e do segundo, né? Uma vez que mais de 50% da receita era em função dos privilégios da monarquia e da aristocracia, né, galera? Então, se
eles estavam num momento de crise, estava na hora dessas aristocracias, da monarquia, do clero, abrir mão um pouco da sua arrecadação gorda, né, dos impostos, para os seus réis prazeres, né, e passar a investir em maneiras de superação dos problemas públicos, né, o que não estava acontecendo, de fato, né. Então, o Necker, quando ele faz essa reunião, ele propõe uma coisa que vai causar a indignação na galera, e eu vou dizer por quê, tá? Minutinho, que vou ter que dar outra interrompida, gente. É coisa rápida. Não sei o que tá acontecendo, mas hoje resolveu atacar minha rinite de vez, né? Então, continuando, pessoal. Ele vai convocar os 3 estados. Só que aí vai vir um grande absurdo da questão. Pra quem quiser ir acompanhar na apostila, eu estou na página 125 agora de conteúdo, tá? Da apostila 2. Então, olha só. Vai ter 1.147 integrantes nessa assembleia que vai ser convocada, né, dos 3 estados, assembleia, no caso aí dos 3 estados, focada na maneira de solucionar essa crise, de 1.147 pessoas presentes, em sua imensa maioria presentes eram do 3º estado, donos de bancos, donos de comércio, donos de fábricas, camponeses, trabalhadores, enfim, né, tudo que vocês imaginar. Eles vão falar assim, não, mas cada estado vai ter direito a um voto. Aí a população vai vir abaixo. Por quê? O 3º estado era a imensa maioria da população, como vocês viram comigo, era 98% da população francesa, que era quem estava sendo mais castigado pelo problema da falta de abastecimento de alimentos, né? Então, literalmente, vai ser uma sacada muito sacana da parte do Necker impor que o 3º estado teria apenas direito a um voto, ou seja, mesmo que o 3º estado é a imensa maioria da população, lá na hora de decidir as políticas que deveriam ser adotadas, né, para resolver o problema da crise, eles tinham a minoria, eles tinham direito a um voto de 3, né? Então, isso vai fazer a população se desvincular dessa assembleia e criar uma assembleia geral entre eles, tá? Entre essa ala aí da Revolução que era mais ligada ao iluminismo, e eles vão criar uma constituição própria, tá? Pra vocês terem uma ideia do nível de autonomia desse grupo, eles falaram, como a gente é a imensa maioria, a gente pode criar nossas próprias leis. A gente tem que impor pro rei a nossa vontade. Não faz sentido. A gente tá sendo tão punido a ponto de estar passando fome, e o rei tá lá muito bem, obrigado, e ainda tem mais força, né, na hora de decidir algo em assembleia do que o povo. Bom, isso foi que nem uma pólvora, né, em completo, assim, contato com o fogo, em combustão. Acabou que, da mesma maneira que teve a Assembleia Geral, no dia 14 de julho de 1789, muitas pessoas saíram para as ruas, em especial mulheres. Muitos historiadores dizem que de cada 10 revolucionários, né, pelo menos 8 eram mulheres, porque eram as que eram mais abatidas pela fome, eram elas que viam as crianças passando fome a ponto de falecer, eram elas que estavam passando por todo tipo de barbárie e marginalidade que aquela sociedade se tornou. Então as mulheres tinham muito mais ódio do Luís XVI, né, do rei e do absolutismo, do que muitas vezes os próprios homens, né? Além do mais, as mulheres sofriam discriminação, né, galera? Além do machismo e o patriarcado que existia no absolutismo. E elas não tinham direito algum, né? E resultado, elas vão sair para as ruas. A primeira coisa que elas vão fazer é ir em Versalhes, na direção do palácio do rei, para matar o rei. Essas mulheres vão com as facas na mão, com tudo que elas podiam, com foice, o que elas tivessem, né, de instrumento de trabalho que era cortante, que era perigoso, e entraram no palácio. Sorte do Luís XVI que ele ficou sabendo desse movimento e deu tempo dele da Maria Antonieta, que era uma rainha bastante controversa, vou comentar um pouco da história dela, né? Deu tempo deles arparem dali e tentar fugir, né? Eles tentaram fazer uma fuga, porque para vocês verem como esses reis eram difíceis, né? Difíceis, né? Ele ainda planejou uma contra-revolução. Ele percebeu que estava rolando uma revolução, que ele ia perder o poder e ele não ia abrir mão desse poder, né? Resultado, saiu ele com os filhos dele, que eram criança, a Maria Antonieta, tudo fugido.
tudo fugido, até vestido mal, assim, para se passar por uma pessoa comum, sabe? E as mulheres entraram dentro do Palácio de Versalhes, esfaquearam a cama dele, falaram que queriam a cabeça dele e da Maria Antonieta. Elas não iriam ficar satisfeitas enquanto isso não acontecesse, de tanto ódio que eles tinham dessa dinastia, desculpa, essa monarquia, que acabava influenciando em todo esse processo de empobrecimento dessa população, né, galera? Quer queira ou não, eles eram muito cruéis também com a população. Toda vez que a população reivindicava algo, eles eram presos, eles eram levados para a Bastilha, sofriam diversas torturas ali na Bastilha. A Bastilha era o símbolo da força, da mão de ferro do Estado absolutista, pois ela era o símbolo da punição, era onde todo tipo de pessoa que se levantava contra o rei sofria barbárie lá, né? Os famosos presos políticos, né? E aí, conforme isso, são presos políticos de verdade, tá, galera? Fala assim, são pessoas que realmente queriam mudar o sistema e acabaram sendo presos, né? E muitas vezes por questões legítimas, né? Muitos foram presos por defender a igualdade, muitos foram presos por defender a liberdade, né? Teve muita gente assassinada por defender a liberdade de expressão, né? Então, nesse sentido, o povo já se desloca de Versalhes para Bastilha. E esse movimento, o historiador Eric Hobsbawm vai falar, né, na Era das Revoluções, livro maravilhoso dele, que esse foi um movimento muito mais simbólico, né, do que realmente material. Havia sim um interesse na Bastilha, pois a Bastilha era o local onde os armamentos do exército do rei ficavam guardados. Então essa população queria se armar, já não estavam de brincadeira não, né? O diálogo já não existia no absolutismo, né? Não havia liberdade de expressão. Então muitas vezes a única maneira deles serem ouvidos era realmente nesse nível, né, de ataque. Então eles vão para a Bastilha, que era a prisão que eu comentei com vocês da aula anterior, e eles vão literalmente matar guarda por guarda da Bastilha. Essas mulheres vão acabar com a vida desses guardas, né? E ainda por cima eles vão entrar na Bastilha, libertar todos os presos e vão derrubar a Bastilha tijolo por tijolo. Meus queridos, essa galera revolucionária pegou a Bastilha e desconstruiu ela literalmente. Quebrou tijolo por tijolo dela até que ela se esfarelou. Isso foi um super movimento simbólico contra o absolutismo, porque a Bastilha era o sinônimo do poder e da força do Estado do rei. Isso era o exemplo que essa população já não tinha mais medo, galera. Afinal de contas, uma pessoa que está com medo de morrer de fome, para ela é tranquilo ir contra o Estado para sobreviver, né? É uma questão até de instinto de vida, né, galera? Então, assim, essa população tá revoltada desse jeito porque o preço do pão estava muito caro. Então, uma das constatações, assim, que os historiadores fazem é que sempre que tem uma crise econômica, tem um gás para a revolução. Porque é a crise econômica que faz a gente refletir a necessidade de se manter aquele sistema anterior. Então, por exemplo, se hoje eu estou numa crise profunda, o que me levou a essa crise foi o que eu vivi anteriormente, que foi aquele sistema absolutista no caso, né? Se o absolutismo que me levou a essa ruína total, não adianta eu acreditar que eu vou ter que superar a crise para voltar naquele sistema. Não é nenhuma cogitação voltar ao normal. Na verdade, é a gente que vai criar o nosso novo normal. Então, pra gente da história, a Revolução Francesa foi importante porque ela mostrou, principalmente, galera, ela foi um evento muito importante pra gente da história, porque ela mostra o quanto a vida em sociedade é muito mais resultado da política, que por consequência é resultado da economia, né, do que de qualquer outra coisa. A gente naturaliza muito a pobreza, a gente acha que é natural alguém ser pobre, miserável, não ter nem o básico para se viver. Mas não é natural, isso é um evento social. Então, pela primeira vez, a Revolução Francesa mostrou que a sociedade é sim construção, né, histórica. E quando eu digo construção histórica, é que quando o povo acorda e quer tomar a rédea da própria história, o povo faz uma revolução dessa. Porque realmente, gente, em comparação aos políticos do poder, vamos fazer uma comparação mesmo no nosso país. Olha o tamanho que é o Brasil. Compara com a quantidade de parlamentar que a gente tem. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas.
Então, assim, a gente é uma multidão enorme que não sabe dessa força, que não tem essa noção de força, muitas vezes. Claro que tem grupos que têm sim essa noção. Eu não posso desmerecer o trabalho político de grupos de grandes levantes populares, né? Mas eu tenho que mostrar para vocês o nível de lucidez que os franceses ficaram naquele momento. Mesmo quem estava no meio da revolução sem saber o que estava fazendo, só estava ali de vamos lá então, a gente vai destruir o rei, vamos cortar a cabeça do rei. Aí você tá lá naquele momento de euforia, tal, tá indo lá, e tal. Mesmo assim, isso deu uma força muito grande para aquele povo para entender que quem determina o rumo da minha história é eu e não quem está no poder. E eu tenho muito mais chances de determinar o rumo da pessoa do poder do que o contrário. Então os reis sempre diziam que o destino estava na mão deles, o destino da nação estava na mão deles. Então tinha que orar pelo rei, pela saúde do rei. E aí perceberam que a nação sem o rei poderia ser até melhor. Poderia até ser melhor tirar aquele político, né? Então a Revolução Francesa foi uma mega evento da história da humanidade, uma ruptura incrível, sabe? Que a França fez com seus antigos carrascos, tá, galera? Então, aqui a gente vê as mulheres, ó que legal, a iconografia das mulheres indo pra Bastilha, bem pacificamente, né? Como vocês podem ver, né? Eu quero ver algum cara machista chegasse pra essas mulheres nesse momento e falar, vai lavar a louça, olha essa aqui carregando o canhão, que da hora, né? Eu acho que se teve algum, porque provavelmente teve, era muito machista nessa época também, né? E até alguns quesitos era até pior. Então, assim, eu garanto que teve algum cara que falou, essas mulheres aí, elas têm que ir lá cuidar da louça. E, né, lancinha na cabeça e calou a boca, né? É assim que muitas vezes machistas não passarão, né? E aí, pessoal, também, depois de todo esse desenrolar da Revolução Francesa, o Luís XVI sair, picar a mula dele, fugir, né, com a sua família, eles vão redigir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um mega documento importante para a história da humanidade, que é considerada a Carta Magna, tipo, no sentido de Constituição da França a partir da Revolução. E era um documento tão abrangente, tipo, é direito de todo ser humano ter uma moradia, é direito de todo ser humano ter dignidade, nenhum ser humano pode ser posto à miséria. O conceito de humanidade é levado à máxima, né? A humanidade tem que ser um fator que nos une. O único defeito dessa declaração é que ela garantia igualdade de direitos e liberdade política, o que não garantia o que anteriormente muitos pensadores da Revolução, como o Rousseau, né, defendiam, que é o quê? A liberdade econômica não pode estar acima da ideia de igualdade, né? Quando a liberdade econômica fica acima da ideia de igualdade, acontece esse problema de desigualdade social que desenrolou a Revolução Francesa, de gente passando muita fome, gente sem nada, enquanto tinha gente que estava dando festa com 300 bolos, né? Um luxo tão absurdo que eles não davam conta nem deles consumirem o que eles faziam, sabe? Então, para o Rousseau, quando deveria ser declarado, né, os direitos do homem, deveria ser declarado imediatamente a igualdade econômica, né? Mas a gente vai ver que vai ter só a igualdade jurídica, que é a igualdade perante a lei. Do tipo, eu sou igual a você perante a lei, né? Ambos deveremos ser julgados e não tem que ter diferença social diante do juiz, né? Então, nesse sentido, foi um problema, porque o que os iluministas previam como superação do problema social anterior acabou gerando também uma sociedade com muitos problemas de desigualdade. Não é à toa que na França não vai parar de ter manifestação social, né? Logo vocês vão estudar comigo a Comuna de Paris, que também foi outra tentativa de revolução, tá? E é legal porque esse sentimento de politização da sociedade na França permanece até hoje, né? Os franceses, cara, qualquer coisa que o governo faz que eles não gostam, eles arrebentam a rua inteira. Eles vão pra rua, arrebenta tudo, mostra que eles novamente têm aquele potencial de poder tirar aquelas pessoas do poder caso elas não sejam ouvidas. E funciona, né, galera? Funciona, sempre, a rua sempre funciona. Assusta. Os políticos, eles muitas vezes fingem uma certa arrogância,
Ah, é porque aquela manifestação social foi ridícula. Mas no fundo eles têm medo, eles sabem que uma multidão na rua chama, né, por mimese mais pessoas. Então, se você vai numa manifestação grande, você vê isso. A galera da manifestação combinou de estar lá e uma galera imensa que simplesmente colou, porque viu, né? Então esse efeito de você se manifestar nas ruas é muito contagioso, né? Qualquer político que tenha juízo sabe que ele não pode mexer com o povo desse jeito, né? A não ser que ele aliene o povo, né? Que aí já são outros 500. Então, os símbolos da revolução, que vai ser esse gorrinho, que eu gostaria até de ter um desse, vermelho, que era o gorrinho mais utilizado aí pelos operários, trabalhadores, né? Era um estilo de roupa que, inclusive, os jacobinos, que a gente vai estudar na próxima aula, que era uma ala aí radical da Revolução Francesa, eles tinham o costume de usar. E por conta do gorrinho vermelho foi acrescentado, né? Essa parte da bandeira aqui vermelha da França, né? Apesar que no Império da França também tinha, mas ela tem um outro símbolo, né? Ressignificou, tirou o emblema da família real daqui do meio. E aí as 3 cores representam, né, os 3 ideais da Revolução Francesa, né? Que é igualdade, fraternidade. Gente, como assim? Eu esqueci um dos ideais, gente. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, sucessivamente, eu falei de liberdade a aula toda e travou aqui o Nintendo. Porque eu sou antiga, né, galera? Então tem que ser, travou o Nintendo. Então, liberdade, igualdade, fraternidade. Fraternidade por conta do sangue, né, que correu aí na Revolução Francesa. O vermelho sempre vai ter esse símbolo de sangue, de pessoas que se sacrificaram. A Revolução Francesa foi muito violenta. Dizem que tinha corpos empilhados de gente morta na cidade inteira, né, e de Versalhes. Assim como Paris também vai ter pilhas e pilhas de gente morta, porque foi um processo violento. Tá, galera? Teve uma galera que se protegeu o rei. Você acha que uma galera que não queria perder seus privilégios. Teve nobre que perdeu a cabeça também no processo, né? Porque foi atacado pelos camponeses, que estavam cansados daquela exploração, tá? Aí o símbolo da Revolução Francesa vai ser uma mulher jovem, porque a mulher jovem, esteticamente falando, na época, era sinônimo de beleza maior, né? Dizem que a mulher na juventude geralmente tem o ápice da sua beleza, né? Essa supervalorização da juventude já é super velha, né? É mais velha do que ela gostaria, muitas vezes. E a mulher, né, como símbolo da liberdade, né? Tanto que geralmente eles fazem a mulher com os seios à mostra, justamente para mostrar essa máxima de livre, né? Libre. Aí o hino da França, que vai mudar também, que era uma canção cantada pelos revolucionários, que vai se tornar o hino da França, que é o novo, tá? Vocês vão ter uma atividade para fazer, uma atividade bem simples, tranquilíssima. Espero que vocês façam essa atividade numa boa, na página 130. Qualquer dúvida, galera, manda um e-mail para mim, que eu tô recebendo os e-mails de vocês, tá? Às vezes eu não respondo na hora, mas eu tô abrindo. E eu vou abrir o e-mail de vocês e vou responder, mesmo que for só um e-mail de dúvida. Ah, professora, vi um negócio na internet que me lembrou a sua aula. Pode mandar, porque por enquanto que eu tô sem WhatsApp, vai ser a via de comunicação entre nós, beleza? Então é isso, meus queridos. Um beijo e até a próxima aula.